Jornal da República e Última Hora. Hoje aqui em nosso podcast vamos discutir um tema essencial para o Brasil. Estamos aqui com os líderes do Alide Parecis, que é uma tribo, uma etnia no Mato Grosso, que vem fazendo uma revolução dentro da sua reserva e vai contar um pouco para a gente hoje aqui das suas histórias. Muito bem-vindo, Adilson, Arnaldo, Emir. A gente agradece aí a terem se locomovido aí lá do Mato Grosso, vindo para Brasília, e a gente está aqui hoje para falar um pouco, para iniciar, um pouco da história da etnia. Sim, pode começar, Arnaldo. Obrigado, primeiramente, aí os mais velhos, pela oportunidade. mais experientes. Agradecer pela oportunidade e a todos que nos acompanham, né? Só me apresentar, eu sou Arnaldo Zuni Zacaê, sou da etnia Parecis lá de Mato Grosso. Hoje, atualmente, sou presidente de uma das cooperativas, a cooperativa Coop Ranama, responsável pelas atividades agrícolas de 3 etnias lá no Mato Grosso. A gente está nessa luta há 21 anos com o projeto agrícola consolidado, né, efetivamente, mas a luta para a construção desse projeto ela é muito mais antiga, né? Nós estamos aí há praticamente 30 e poucos anos já nessa luta aí para a construção desses projetos. E hoje ela é uma realidade, né? Então, constantemente a gente está viajando a Brasília assim para continuar dando os encaminhamentos necessários para que esses projetos eles aconteçam lá de maneira legal, né? De maneira mais transparente, mais correta possível. E agora vai acontecer a COP. E como é que vai ser a participação da etnia na COP no Pará? Então, a COP, os indígenas que participam pela COP, ela vai através das instituições que nos representam aqui no Brasil. Tem movimento indígena, tem vários segmentos que trabalham com os indígenas e dessa forma eles escolhem aqueles que vão participar, né? Nós estamos aí numa iminência de participar da COP21, infelizmente não vai ser pelas instituições que nos representam, até porque até o presente momento, a gente não foi chamado para conversar e discutir esse tema tão importante que é a participação indígena na COP. Nós da etnia Parecis, Halite, Manoque, Nambiquara, até agora não fomos contactados para falar sobre esse assunto. Porém, outro setor que nós também pertencemos, apesar de ser indígena, que é o setor do agronegócio, constantemente vem conversando com nós e falando da importância da nossa participação nesse grande encontro mundial, que vai falar sobre as questões climáticas, enfim. Então é uma possibilidade muito grande de nós estarmos participando aqui dentro do nosso país. Até porque fora nós já fomos participar como índios agricultores, índios empreendedores na área de turismo, que é o povo Parecis. Nós estivemos em Dubai fazendo uma apresentação do projeto do etnoturismo lá, foi muito interessante. Espero que aqui em Belém também a gente possa participar. Adilson, conta pra gente um pouco dessa história, que às vezes as pessoas, os brancos ficam com preconceitos, acham que o índio tem que estar lá na reserva sem acesso a nada, sem acesso a luz, sem acesso à água, sem acesso a médico, sem acesso a saneamento. E a gente sabe da história um pouco da etnia de vocês, que quase foi extinta. É uma etnia que tinha milhões, quando os portugueses chegaram no Brasil, e chegou a ter só 340, né? E conta um pouco pra gente dessa forma que vocês encontraram de fazer a etnia de vocês sobreviverem e hoje ser uma das etnias mais respeitadas no país. Isso. Primeiro, bom dia, né? Você e a todos aí que estão nos acompanhando, né? Sou Adilson Muzurionê, sou uma das lideranças indígenas do povo Parecis do estado de Mato Grosso, né? A nossa aldeia está centralizada no município da cidade de Campo Novo do Parecis, né? E nós temos aí já mais de 380 anos, né, de contato com a sociedade envolvente, né? E considerando, né, que esse tempo, desde
do primeiro contato, né, quando chegou aqui os portugueses, né? Muitos anos se passaram, né? Então, da mesma forma que todas as outras culturas se evoluíram, dessa mesma forma o indígena também, né? Então, anos atrás, né, o nosso povo era um povo gigantesco, né, de abrangência dentro desse território, né? Porém, com essas mudanças, né, que vem, a gente vem se adaptando, né, ao mundo do entorno, né? Porém, nós temos um projeto, né, de vida do nosso povo, né, assim, constituído pelos nossos caciques, né, nossos anciões, tempos atrás, né? Hoje nós temos um território demarcado de 1.118.000 hectares, né, que nós estamos aí com uma população de mais de, hoje, quase 3.000 indígenas, né, mais de 100 aldeias, mas que nos tempos de início nós era uma população enorme, né? Porém, com a escassez do nosso território, né, nessa parte de alimentos, né, e de convivência, e com a própria doença, né, chegando, nós quase fomos eliminados, né? Porém, de um certo tempo, né, veio a organização, né, interna do nosso povo, principalmente na questão da economia, né, da alimentação, né, da saúde, e assim a gente conseguiu, né, se manter nesse período, né? E a gente entende, né, que nós temos que ter condições melhores, né, dentro do nosso território, porque a gente acredita que a cultura não é viver, né, com dificuldade, né, passar fome, né, miséria dentro do território. Nós somos cidadãos brasileiros, nós temos o mesmo direito, né? Então nós temos que ter o direito de escolher como é que nós queremos viver dentro do nosso território, né? E nesse tempo, vários projetos foram implantados, né? Entre eles o próprio projeto agrícola, né? Que veio, né, devido a uma necessidade que o nosso povo passava na época, né? Porque nós tínhamos um índice muito grande, né, de mortalidade, principalmente infantil, né, em questão de desnutrição, né? Porque não tinha nada, né? E aí, né, o povo tinha, né, bastante dificuldade nesse tempo, né? Então a gente sofreu muito, né? E graças, né, a esses projetos que chegaram, né, no nosso território, né, conseguimos aí ter, né, sobrevivido esse tempo. E eu vou passar aqui pro Genilson para ele contextualizar, né, essa questão. Genilson, conta pra gente um pouco disso, dessa organização através de cooperativas, associações, que fez a tribo deixar de ser, como ele falou, passavam necessidades básicas de saúde, e hoje é uma referência nacional, um case de sucesso que está sendo estudado aí por diversas universidades, inclusive. Positivo. Bom dia à população brasileira, bom dia Brasília e bom dia aos povos indígenas do Brasil. Hoje no Brasil nós somos 305 povos, distintamente, né, culturalmente diferentes. Cada um com a sua cultura, cada um com o seu costume e a sua língua. E falando em língua, são 274 línguas diferenciadas que tem no Brasil dos povos indígenas. E hoje, no Mato Grosso, da onde nós somos, são 43 povos indígenas e mais 3 povos isolados que estão na região mais de floresta da região amazônica, mas que já é acompanhado pela FUNAI e também pelas organizações, né, que defendem a causa indígena. E nós, povo indígena Halit Parissi, na qual nós fazemos parte, nós estamos na região hoje conhecido como Chapadão dos Parissis, que ele abrange em cima dela hoje quase 27 municípios, que antigamente era todo o nosso território. Hoje nós constituímos 9 terras indígenas, a terra indígena Parissi, terra indígena Utiariti, Formoso, Estivadinho, Figueira, Ponte de Pedra, Estação Parissi, Uirapuri e Juininha. 1.118.000 hectares, e somos quase 100 aldeias, igual eu disse. Então hoje, né, o nosso povo, nós temos as associações que foram constituídas na década de 90. Em 92, a Associação Halitinã e em 98, a Associação Waimar, que representa nós as causas políticas, as causas sociais e as causas jurídicas. Então esse é o papel da associação. Agora, a parte econômica, ele é conduzido pelas nossas cooperativas indígenas, né? Porque a associação ela não é sem fins lucrativos
e nós não temos como desenvolver a atividade de comercialização, de compra voltada à questão de negócios, né? Então, quem faz essa parte para nós são as cooperativas indígenas. Dessa forma, o nosso povo conseguiu adentrar duas questões que não faz parte da nossa cultura, que é uma associação jurídica e uma cooperativa jurídica, mas aonde a gente levamos ela para o nosso povo de uma forma harmônica, dentro do nosso contexto de organização e de liderança tradicional. Então isso funciona em harmonia lá dentro, né? E as escolas sugeridas por essas cooperativas, as escolas, vocês têm uma língua própria que vocês permanecem, todas as escolas são especiais, né? Elas são bilíngues, né? Exatamente. No Brasil, em 1988, quando fez a reformulação da Constituição Brasileira, que chamamos de Carta Magna de 88, foi a primeira vez que o Estado brasileiro, pela briga do movimento indígena, pela luta das lideranças, foi reconhecido no Brasil que os índios, eles são originários desta terra, têm os seus direitos e nós temos que viver para sempre como um povo diferenciado. A partir do momento de 88, começou a se discutir e trabalhar as políticas de afirmativas em termos de reconhecimento originário dos nossos povos. Dessa forma, todas as políticas que eram feitas nesse período, a política voltada à educação, a política voltada à saúde, a política voltada ao meio ambiente, ele teve que respeitar a nossa diversidade cultural dos povos. Por isso que hoje, dentro das escolas indígenas, o ensino é bilíngue e é valorizado a questão dos nossos costumes tradicionais. E a gente viu reportagem, saiu no jornal no Fantástico, saiu no Brasil Paralelo, sobre a questão da formulação, da forma que vocês conduzem a agricultura de vocês em larga escala, também a questão de vocês são umas poucas que parece que trabalham com as abelhas, né? Conta um pouco pra gente dessa história, do tipo de feijão, vocês trabalham com feijões diferenciados, conta um pouco dessa história para os ouvintes. Na verdade, a agricultura que hoje o Pareci Manoa aqui na Ambiquara desenvolve lá dentro, é uma agricultura que o Mato Grosso, que o Brasil desenvolve. Porém, nós temos algum diferencial, né? Diferencial esse nas exigências da forma que a gente deve cultivar essas produções lá dentro. Como, por exemplo, o uso somente de sementes convencionais, né? Nós somos proibidos de usar semente geneticamente modificada. É um assunto que, inclusive, nos coloca, é um tema que coloca nós em desigualdade quando nós falamos em competitividade na área comercial desse produto. Ou seja, pela limitação de produção dessas variedades, a gente, infelizmente, ainda produz menos que os nossos vizinhos e acaba usando uma quantidade de defensivos agrícolas um pouco maior. Mas a gente também tem trabalhado questões que hoje já ajudam muito na questão ambiental, que é o uso dos biofertilizantes, biodefensivos, né? Então, tudo isso a gente vem utilizando ali dentro para que a nossa atividade ela possa ter sustentabilidade, para que ela possa dar continuidade. Em relação às culturas que nós plantamos realmente uma variedade muito grande, na segunda safra principalmente. A primeira safra ela é feita basicamente de soja, né? Convencional, e depois nós entramos com outras culturas, né? Nós chegamos a plantar em alguns anos ali 4 a 5 variedades de feijões diferentes. O nosso carro-chefe lá é pipoca, né? Milho de pipoca, milho branco, feijão calpi, feijão mungo preto, mungo verde e assim por diante, né? Ali, então nós fazemos uma agricultura muito diversificada, até por questões técnicas, né? Para questão de cuidado mesmo com o solo. A agricultura moderna hoje ela exige isso, né? Você não pode mais trabalhar de maneira irresponsável na sua área, porque o prejuízo é muito grande. O custo da agricultura brasileira, infelizmente, é muito caro. E se você não tiver eficiência no seu trabalho, no cuidado, no preparo do seu solo, você só empobrece seu solo, encarece consequentemente o seu trabalho. E se não tiver produção, com esse período ruim de preços que nós estamos vivendo,
a agricultura ela não sobreviveria. Mas os índios pareciam lá na Biquara, nós estamos hoje num nível de conhecimento dessa atividade muito avançada, né? Tudo isso graças a esse trabalho que nós vemos fazendo a vida toda, né? Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país e nós somos privilegiados por estar ali naquele ambiente, naquele meio, né? Eu falo privilegiado porque a gente, graças a Deus, mora em municípios ricos. Com o desenvolvimento econômico, a gente conseguiu superar a questão do preconceito e discriminação e ali nós estamos associando esse desenvolvimento econômico com tudo que nós temos de natural dentro do nosso território para fazer ali um ambiente muito saudável para a nossa população viver. As nossas aldeias a gente procura fazer com que elas sejam um ambiente atrativo para os nossos filhos, nossos idosos, atrativo principalmente na questão da qualidade de vida, segurança e paz ali dentro. A gente, apesar de trabalhar a agricultura, nós não temos conflito, né, com vizinhos, não temos problema de invasão, muito pelo contrário, né, superamos inclusive a questão do alcoolismo nas nossas etnias, né, reduziu pra caramba depois que começamos a desenvolver atividades que dão ocupação. Então são vários fatores, né, interessante. E como você falou, Ralf, temos várias matérias aí, né? Brasil Paralelo fez um material muito bom, né? Que se chama A Esperança se chama Liberdade. É um documentário de 47 minutos bem bacana. Temos material no Globo Rural, tanto revista quanto televisiva. Então, existe um material muito grande do povo pareci, né? Aquelas pessoas que falam que o Halit é o destruidor do seu território, que é índio do agronegócio. De fato, nós somos índios produtores rurais. E tem gente que fala o índio Halit é do agronegócio no sentido de nos atingir, de nos machucar essa etnia, mas é melhor você ser chamado de índio do agronegócio do que ser chamado de índio preguiçoso, miserável, né? Cachaceiro, como falam dos índios. Então a gente olha por esse lado, né? E o projeto de desenvolvimento econômico, nós estamos falando só de agricultura, nós estamos falando de tudo aquilo que é possível explorar dentro do nosso território com responsabilidade ambiental, social e cultural. E a gente vai buscar isso porque isso aí é um projeto do nosso povo, ele não é um projeto do líder Adilson, do Ronaldo, do Genilson, meu, ele é do nosso povo. Nós somos apenas representantes e nós somos mentores dessa ideia, desse povo. A gente dá a ideia, a população analisa e autoriza a gente executar. Eu como jurista, sempre trabalhei Sim. no terceiro setor e eu sei que a forma de organização de cooperativa é a forma mais democrática, é a forma mais participativa, onde todos têm direito à voz, a voto. E a gente sabe que você tocou num ponto aí que eu acho muito importante, que é a desigualdade. Vocês, por exemplo, tem que compete com o transgênico. Correto. E por vocês terem uma semente natural e ter que competir, vocês ganham mais por isso? Ou não tem diferença, por exemplo, no grão da soja, vender o transgênico e vender o convencional, já que vocês usam muito mais agrotóxico e não tem incentivos, não tem financiamento, não tem acesso a linhas de créditos por não ter, por se tratar de uma reserva. Como é que é essa relação com o governo tem ajudado, principalmente o governo do Mato Grosso sabe que a questão dos indígenas é tratado a nível federal, mas o governo estadual recebe os impostos também. Então, como é que é feita essa relação com o governo e para diminuir essa desigualdade entre os grandes produtores? Esse assunto é interessante a gente trazer aqui para o debate. Realmente nós temos uma produção que custa muito caro, produzimos pouco, mas existe um prêmio ali na questão da venda do soja convencional, que é em torno de 3 a 4 dólares a mais, mas infelizmente nem sempre esse prêmio ele varia muito, né? Tem ano que ele está bom, tem ano que está ruim, mas considerando o alto custo da agricultura, infelizmente ainda hoje é quase que igual, um pouquinho só mais. E a gente perde muito na diferença de produção por hectare, por exemplo. Eu planto convencional hoje, numa área boa, vou colher uma média de 70 sacos por hectare.
Isso é tudo muito certo, mas a minha média geral da cooperativa fica na casa dos 50, 55 sacos por hectare. Enquanto que um produtor vizinho que está ali usando as melhores sementes que hoje o mercado dispõe, ele tem a capacidade de produzir de 75 a 80 sacos de média, já se produz isso no Mato Grosso. Tem produtor que já produz 100 sacos por hectare. Mas tudo isso é porque ele tem o direito de usar essa questão da genética melhorada. A gente ainda não tem, é uma lei que proíbe, a gente precisa respeitar essas leis, né? Mas em relação à questão do governo do Mato Grosso, por incrível que pareça, pela primeira vez na história que a gente ia conseguir um crédito do governo não, um crédito através de um banco brasileiro, Plano Safra, nós ia acessar o recurso Plano Safra, tudo certinho, o Mato Grosso fez a sua parte. O estado de Mato Grosso tem um fundo garantidor para os pequenos e médios produtores e cooperativas que garantem, dão um calção para aquelas empresas que não têm garantia real. E o estado de Mato Grosso tem essa carteira lá que nos auxiliou nesse ponto. Inclusive o MT Desenvolve, ele disponibilizou para as nossas cooperativas como garantia real no ano passado uma ordem de 15 milhões de reais. Colocou à disposição para servir de garantia. Aí você me pergunta, vocês acessaram os 150 milhões que vocês pleitearam do Plano Safra? Não conseguimos acessar por falta de um documento, de uma portaria da FUNAI, que seria a garantia do penhor safra. Ou seja, para nós poder pegar esse dinheiro, a FUNAI teria que dizer assim para o Banco do Brasil, você está autorizado a penhorar a safra dessa etnia como garantia. E esse documento ele atrasou, né? Chegou agora, mas aí nós perdemos ano passado e nós vamos pleitear novamente o Plano Safra. Mas está caminhando, em todos os lados, muito lento, mas está caminhando. A FUNAI, graças a Deus, agora ela entendeu que é um projeto de um povo, talvez ela achava, a FUNAI entendia que seria um projeto de meia dúzia de caciques, e não é. E a pressão aí pelas outras etnias em desenvolver essa atividade também está grande, então chega um momento que o Estado brasileiro precisa discutir isso, precisa discutir, colocar na mesa, achar as viabilidades e tocar para frente, né? Então, nós estamos caminhando muito bem. Ainda temos algumas dificuldades, por exemplo, na questão do licenciamento ambiental. O IBAMA não tem referências para dar esse encaminhamento. Então, tudo que você vai fazer precisa de um licenciamento. Nós saímos de uma associação, passamos para uma cooperativa para resolver os problemas fiscais que o Genilson colocou. Agora, sem o licenciamento ambiental, eu não tenho como dar origem à minha produção. Mesmo eu tendo a anuência da FUNAI, a anuência do Ministério Público Federal, de todos os órgãos controladores, pagando todos os impostos que você falou, a minha produção não tem origem, porque o IBAMA não consegue concluir a regularização ambiental das nossas áreas que estão lá desde 2013 no IBAMA. Então há uma morosidade por parte do governo, e infelizmente por isso que o nosso país não caminha, né? Não é essa potência toda que a gente poderia ser pela morosidade da parte do Estado brasileiro. E tu tocou num ponto interessante que é a burocracia do Estado. Sim. E a gente vê, por exemplo, o Trump agora falando que vai furar postos de petróleo, que vai desenvolver. Exatamente. E essas riquezas naturais do Brasil, principalmente dentro das reservas, existe muita riqueza mineral? Existe petróleo, existe diamantes dentro que o Brasil não explora? Como é que tem algum estudo sobre isso? Ralf, veja bem, mudaram seu nome de reserva indígena para terras indígenas, território indígena, porque estava muito na cara que ali estava se guardando alguma coisa. Seria uma reserva de algo, né? As terras indígenas são demarcadas na sua grande quantidade, não só apenas por conta de nós índios, mas sim por conta da riqueza que ele tem. Riqueza nossa, do povo brasileiro. Tanto é que a terra da União, ela não é do índio. Hoje não temos condições de fazer com que esse território que se chama de terra indígena se passar para nós justamente por conta da riqueza que tem lá. A grande maioria das terras indígenas são terras que guardam ali dentro todo tipo de riqueza. A questão do nióbio, por exemplo, dos 92% que nós temos, 98% está em território indígena. Agora, quando que nós vamos explorar isso? Petróleo, por exemplo. Quando que nós vamos explorar o petróleo que está nas terras indígenas ou no Brasil? Depois que ele não vale mais? Depois que ele perdeu o valor? Depois que ele ser substituído por
questão de eletricidade ou até mesmo combustível à base de água. E aí, o Brasil está perdendo a oportunidade por conta disso. E nós lá, o mais triste de tudo, aqui em cima dessa riqueza, nós morremos de fome muitas vezes. Diamante, por exemplo, pega a terra indígena Roosevelt, em Rondônia, da etnia Cintalar. A maior jazida de diamante, talvez até do mundo, está ali. E é um povo que vive em conflitos constantes, conflitos esses por necessidade básica, onde eles colocam garimpeiros clandestinos para tirar o seu diamante da maior qualidade que tem, a troco de quê? De um combustível, de um conserto de carro, de um carro velho, de uma cesta básica. Até quando? Incrível, né? Incrível. Enquanto a China agora descobriu a maior mina de ouro já descoberta, já está explorando, já começou a fazer os estudos para explorar. Os Estados Unidos explorando petróleo e a gente vendo o povo passar o tempo. Aí, Ralf, o pior de tudo isso aí que a gente vê, né, nossas terras sendo vendidas, inclusive para a China, por exemplo, vir explorar a nossa riqueza. Está dominando, nós vamos perder o domínio da nossa soberania por conta disso, pela ineficiência de exploração. Você pega os Estados Unidos, 30 e tantos empresas que perfuram petróleo. Aqui nós só temos uma estatal quebrada, que não tem capacidade. Se hoje o petróleo subir, nós tivéssemos a capacidade de extrair tudo que a gente tem, ou tudo não, mas o que a gente precisasse, nós ganharíamos dinheiro explorando e vendendo enquanto ele está valendo bastante. E com isso nós baixaríamos o custo do petróleo, porque nós ia colocar no mercado quantidades de petróleo. Mas a Petrobras não consegue tirar. Então nós dependemos dos outros lá fora, né? Às vezes a livre concorrência ajuda, né? Genilson, agora fala um pouco pra gente da questão do turismo e da área que é... Porque há um certo preconceito da sociedade em achar que eles vão fazer agricultura na terra e vai desmatar. Como é que funciona? Explica pra gente a quantidade que é usado e o que é feito para compensar essa questão, um pouco da questão do turismo, feita através das cooperativas, associações. Explica para a gente essa questão. Essa pergunta é muito interessante porque a gente vamos ampliar mais essa análise, essa reflexão. O povo Pareci, igual o Arnaldo disse, ele é vista, né? Ela é julgada, né? De uma forma bastante agressiva e pejorativa por parte da sociedade que não conhece a nossa vida e não conhece os nossos projetos. E vou só dar um exemplo para você em relação à atividade agrícola antes de falar do turismo. A nossa atividade agrícola, como que a sociedade que não conhece, eles falam dos Pareci? Que a cada ano a gente está destruindo o nosso cerrado, as nossas florestas, que nossa área vai se tornar toda uma área agricultável. Que é uma mentira, né? Nós temos uma área aí próxima aí de 17 mil hectares, que nós já trabalhamos aí praticamente há 22 anos. 1,5% do nosso território. Há 22 anos nós já trabalhamos essa área. Então, 5% só do território? Não, 1,5%. 1,5%? Há 21 anos. Então a gente já trabalha essa área há 22 anos, né? E esse 1,5% que o Arnaldo disse. E essa área, ela foi feita através de uma organização, de um costume e conhecimento tradicional dos mais velhos. A escolha dessas áreas, né? Onde a gente não ia estar com essas áreas em cima de aldeias antigas, áreas de cemitério, área de caça e coleta de frutas, né? Assim por diante. Então, houve um zoneamento, houve, né, uma análise, né, tradicional para poder fazer essas escolhas. E essa área permanece todos esses anos nessa quantidade. Então, essa destruição não existe. Enquanto a gente utiliza essa área de uma forma ordenada para produzir... Né, a ciência do índio é milenar, né? Exatamente, exatamente. As demais quantidades de área estão tudo protegidas. O cerrado está intacto, a área de floresta está intacta, os rios estão intactos, né? Então, por parte dos nossos projetos, não atinge a fauna e a flora. Então, há uma organização. Então, a história de que a gente estamos destruindo anualmente, aumentando a área de produção, isso não existe. Consequentemente, uma outra também visão, que os Pareci estão perdendo a cultura por causa da atividade econômica dentro da sua reserva. E até o contrário, fortaleceu. Os povos indígenas no Brasil, eles vão ser testemunho do que eu vou falar.
E parece que é vergonhoso, mas é uma pura realidade. Quando o povo indígena começa a entrar numa situação de miserabilidade, passando fome, não consegue comprar uma roupa para passar com criança, comprar medicamentos, ele não consegue chegar numa lanchonete, pagar para sua família, no mercado, fazer compra para levar para sua casa dentro das aldeias, essas comunidades têm até vergonha de ser indígenas. Por quê? Porque não pela questão da cultura, mas pela questão de necessidade social. Né? São seres humanos, têm necessidades básicas como qualquer um. Exatamente. Igual o depoimento eu discutei de vários parentes, que não vou falar o nome por questão de respeito, né? Que eles falam que, quando eles perguntam se eles são indígenas, eles falam que eles são paraguaios, que eles são bolivianos, que eles são descendentes, sendo que eles são indígenas. Esconde isso. Mas por questão de quê? Porque é questão de miserabilidade, que é vergonha, não pela questão da cultura. No caso dos Pareci, nós temos, igual o Adilson falou, quase 500 anos de contato. Hoje, a língua, ela é frequente, a língua, ela é uma realidade dentro das comunidades indígenas. 70% do nosso habitat são ocas, que é na língua de vocês, na nossa língua é Hati, que é oca, que é casa tradicional. Os nossos costumes, tradições, os nossos rituais, ele é prevalecente, muito forte dentro das comunidades. Meu nome é Genilson André em português. Quezomai é meu nome na tradição, que foi dado dentro de um batismo tradicional. Adilson Museuanê, Arnaldo Zunizokai, tem o português, todos nós passamos por esse ritual. Então ele é muito forte hoje. Então a nossa cultura, ele fortaleceu, né? A nossa cultura, ele revitalizou com a parte econômica dentro das nossas comunidades indígenas. Uma outra questão, a parte econômica vai trazer a desigualdade social nos Pareci, os ricos e os pobres, igual alguns falam que só alguns caciques que ganham. Os Pareci conseguiram pegar o fator capital, o fator econômico e levar dentro para suas comunidades, mas dentro do nosso doutrina cultural. O que nós temos de resultado é compartilhado com todos de uma forma igual. Quando a gente vamos fazer a caça, o nosso caçador, ele chega dentro da aldeia, no pátio, ele reparte toda a carne. Toda a família vem daquela aldeia que essa panelinha pega um pedaço de carne. Assim que funciona com o peixe, né? Então, se o dinheiro entra, ele é resultado de uma caça. Ele foi uma produção. Então, essa produção que vem da soja, do milho, então, ele é compartilhado os resultados, não o produto, mas a comercialização dele já, com todo mundo. Então, o que eu quero dizer? Que os resultados da lavoura é distribuído de uma forma igual. Não existe privilégio se ele é cacique, se ele é presidente da entidade, se ele é pajé. Então, isso os caciques aqui de Brasília têm que aprender um pouco isso, né? Dividir, né? Acho que, desculpe a palavra aí, né? Mas acho que o nosso parlamento, o nosso congresso tem que aprender com nós Pareci. Isso aí, né? Repartir igual para todo mundo. Então, a gente pegamos aí a questão do meio ambiente. Há um equilíbrio. Se a gente entra ali na região de Mato Grosso, na região Médio-Norte, aonde você vai encontrar água limpa? Nos territórios indígenas, nos territórios Pareci. Aonde você vai encontrar cerrado em grande quantidade? Território Pareci. Então, a gente tem um equilíbrio como um exemplo, né? Por exemplo, hoje para o Brasil. E o pessoal quer caracterizar que nós somos destruidores, né? E por final, muita gente fala assim, é conversa fiada que esses indígenas sabem lavoura mecanizada. Esse é projeto dos brancos, é projeto dos fazendeiros. Então, tanto agentes privadas quanto agentes públicos tiveram essa dúvida. Quando eles foram lá, eles comprovaram que é os Pareci que conduz o processo, não porque aprendeu na reserva, os de mais idade, mas é porque aprendeu trabalhando nas fazendas fora da reserva. Porque quando você passa a necessidade nas aldeias, você tem que buscar ajuda de fora. Essa ajuda de trabalho, você vai ser fora. O Arnaldo é um exemplo disso. O Arnaldo, com seus 15, 14, 16 anos de idade, estava nas fazendas trabalhando. Ele é um dos precursores desse projeto da atividade agrícola, porque ele se questionava por que eu tenho que trabalhar fora numa fazenda, inclusive no local onde era território tradicional nosso antigo, mas que hoje são fazendas, se tem um solo da mesma qualidade para poder se fazer atividade agrícola, e eu tenho conhecimento, por que não tem esse direito de trabalhar na minha casa? Então, essa história de arrendamento é a história para boi dormir. Quem faz isso é o índio Pareci, é o índio Manuque, é o índio Nambicora. Então, são esses quebras de paradigma que nós fomos fazendo para a gente poder mostrar para a sociedade
que são agentes públicas ou privadas, que são os Pareci que conduzem de uma forma equilibrada com a natureza, distribuição é coletiva, que nós temos a questão da cultura forte e, principalmente, a autonomia dos índios conduzir o processo. Adilson, ele falou numa questão da caça. Antigamente você caçar um animal, você ficava 2, 3 dias ali para conseguir caçar um animal. Hoje tem arma de fogo. Sim. Hoje, imagina se vocês ainda vivessem da caça, né? Então, de certa forma, isso também protege os animais. Porque se vocês dependem da caça, vocês praticamente vão extinguir vários animais porque vocês vão caçar eles. Então fala um pouco dessa questão pra gente, dos animais, da fauna, do respeito à biodiversidade da região do Mato Grosso e da sustentabilidade. Viu, Ralf? Você perguntou do turismo, só não falei do turismo porque o Adilson ele tem mais propriedade para falar do turismo do que eu, né? Olhando para lá, para a câmera, Adilson, fala para a gente um pouco do turismo e dessa questão. Só essa questão da caça, né? Porque hoje, igual a Genilson falou, né? Graças a Deus nós temos a nossa cultura intacta, né? Em todos os aspectos, né? E essa questão da caça, né? Como ele falou também sobre o próprio nosso nome, né? Ele é parte de um ritual, né? E para a gente ter esse ritual, ele precisa justamente, né, de todo, né, essa questão da caça, né, da pesca e do peixe. Hoje nós praticamos, né, aquele mesmo conhecimento de tantos anos para trás, né? Desde a origem do nosso povo, porém modernizado, né? Se nós vamos fazer uma caça hoje, porque nós temos dentro do cardápio cultural nosso, nós temos a ema, né? E nós temos os peixes. São 3 espécies que faz parte do nosso cardápio cultural. Para você fazer as oferendas, para você fazer os rituais, você precisa daquelas espécies, né? Tanto de peixe quanto de animais. E hoje nas nossas caçadas eles são adaptados, né? Nós não vamos de arco e flecha mais, né? Nós vamos de uma carabina, uma pistola, né? Alguma coisa nesse sentido, né? E se a gente vai caçar nas pescas, né? Então nós já não vamos da canoa, né? Que você tem que remar, ia demorar mais. Então nós estamos na atualidade, né? Então a gente vai de barco, né? E nós temos a pesca cultural nossa também, que é no mergulho, né? Então nós caçamos dentro da água, a gente mergulha, vai atrás do peixe e pega ele, né? Então isso é praticado por nós até no dia de hoje, né? E é uma das coisas que a gente gosta bastante, né? Que é uma caça diferente, né? E assim desse jeito, né? Então hoje a gente permanece na técnica, né, milenar da caçada, que é da nossa cultura, mas porém modernizado, né? E sobre a questão do turismo, né? Se a gente pega o projeto agrícola, ele funciona para nós como se fosse um banco, né? Porque através dele ele gera uma receita e essa receita a comunidade investe no potencial que tem no seu entorno, né? Da sua aldeia, do seu território. E hoje o projeto turístico dentro do Porto Pareci, nós temos um potencial enorme, né, para ser trabalhado. Em 2010, 2011 iniciou, né, as aldeias com esse projeto de visitação dentro do território. Até então não tinha, né, nenhuma normativa, nenhuma legalidade, né, essa atividade dentro do território, porque o território ele é proibido receber pessoas estranhas, né, até nesse tempo, né. E em 2015, né, teve a normativa da FUNAI, que regulamenta essa atividade dentro do território, né. Porém, tem normas para ser seguido, né. Então, hoje, o Porto Pareci, nós temos mais de 16 aldeias que trabalham, né, com o projeto turístico, né, dentro do seu território. Tem umas cachoeiras lá. Que recebe, né, o turista de vários cantos aí do Brasil, né. Cada um tem a sua modalidade, né, de atividade dentro daquele espaço, né. No meu caso ali, nós estamos na aldeia ali, na Sacre 2, que tem o Salto Belo, né, que é uma cachoeira que tem 45 metros de queda e 100 de largura, né. Então ele é aberto, né, para visitação, né. As pessoas vão lá para passar o final de semana, né. E nós temos aldeias que ele é específico, que trabalha com a questão cultural, né, que é a mitologia, a origem do nosso povo. Então você vai lá para você conhecer a história do Porto Pareci, desde a origem, né, nesse mundo, e conhecer toda a nossa história, né. Aí chega lá, você vai ver o indígena caracterizado, né, como se fosse lá
no primeiro ano de contato, né? Como é que nós vivia tantos anos atrás, né? Então você tem essa oportunidade de conhecer, né? E de vivenciar, né? De viver um dia de índio, né? Então chegar lá você vai colocar todo, né? Os adereços, os trajes, né? Tradicionais do nosso povo e se sentir o indígena lá fazendo a caminhada, né? E a comunidade, né? Ele se preparou justamente para receber, né? Esse público, né? Então hoje nós recebemos uma quantidade até de públicos, né, estrangeiros que vão lá vivenciar nessa modalidade que é trabalhada pelos Parecis, né? Juntamente, né, com o acompanhamento da FUNAI, né, para dar essa regularização, né, dessa atividade dentro do território, né, junto com o município e junto com o Estado, né, fortalecendo, né, a questão do turismo, do etnoturismo dentro do nosso território. Então hoje esse projeto ele já é um projeto consolidado, né? Até então recentemente, com a ida da presidente da FUNAI lá no nosso território, né, uma das solicitações do nosso povo foi justamente, né, a carta de anuência para a operação dessas atividades dentro do nosso território. No dia 10 agora, nós recebemos a primeira carta, né, de anuência da FUNAI na aldeia Wazari, do cacique Rony, né, onde ele trabalha com turismo, né, cultural, né, que é o etnoturismo, né, que é toda essa questão cultural, né, dos rituais, né. E assim as demais, né, que vem trabalhando. No nosso caso ali do Salto Belo e o Tiariti, lá nós temos as belezas dali, a atividade, né, a contemplação das belezas cênicas, né, que é a natureza. Então nós temos uma cachoeira ali, que é Salto Belo, que tem 45 metros de queda e 100 de largura, e logo na sequência nós temos a cachoeira Salto Tiariti, que tem 96 metros de queda e 100 de largura. Então eles são usados... Essa aqui, né? tem um mapa do Brasil, Isso, lá de cima? e vista aérea, né? O Salto Tiariti ele tem um formato do mapa do Brasil. Então ele é usado para trilha, para banho, né? Para esportes radicais, igual rapel, né? Canoagem, né? Porque lá nós temos as cachoeiras que é nível 3, né? Em relação ao caiaque, né? O raft, né? Então nós temos um potencial enorme, né? Nesse sentido. E a gente vem trabalhando via as associações, as cooperativas, no sentido de organizar. O carioca igual eu, assim, para ir para lá, como é que faz? Aí vai no raft. Aí você vai entrar aí no Google aí, pesquisar aí, você vai achar lá esses projetos nossos, né? Lá de Mato Grosso. E tem algumas agências, né, tá, nos estados que as pessoas entram em contato com eles e eles levam eles lá fazer a licitação. Mas caso você quer ir por conta, então você vai pesquisar, vai achar ali no Instagram, né, no site ali, o contato desses pontos, e aí você vai entrar em contato, falar com eles, vai agendar, e aí você vai chegar lá. Lá tem quiosque, né, para você permanecer. É um assunto assim, importante, interessante, Ralf, de falar sobre isso aí, só complementando a fala do Adilson, é a parceria que as aldeias e as associações têm com o SEBRAE nessa questão do etnoturismo. A parceria com o SEBRAE é de extrema importância para esse desenvolvimento e operação do etnoturismo, porque passou para os indígenas conhecimento de empreender, de como receber um público, de como cuidar desse ambiente. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque o nosso turismo indígena lá, ele alavancou muito devido a essa parceria. E o nosso município também, Campo Novo do Parecis, e Sapezal, são municípios que olham isso com um potencial muito importante. Porque quando o cara vai lá para dentro das terras indígenas visitar, ou fazer uma visitação, fazer um esporte, ou acampar, o município também ganha com isso. Ganha ali no hotel, ganha numa churrascaria, todo mundo ganha com o turismo. Então é importante demais esse assunto. E lá no Campo Novo, no nosso município, né, hoje ele é uma potência, né, nessa questão do turismo, porém 90% dos atrativos do município é dentro do território indígena, né? Então isso faz, né, que nós tenhamos aí uma ótima relação, né, com o nosso município. O Campo Novo ele é um exemplo de convívio, né, entre a questão social, né, do povo indígena com o povo da cidade, né? Então, igual o Arnaldo já tinha comentado, o Genilson, essa questão da discriminação, né, a gente, nesse decorrer do tempo, a gente percebe que ele não é por cor nem por raça, né? Ele é justamente pelo poder aquisitivo, né? Então, se você está lá coitadinho, sofrendo, ninguém vai dar moral, né? Agora, se você trabalha e você tem as condições financeiras melhores, com certeza você vai ser bem visto, né, em qualquer instância. Porque se você pega um moreno, né, para não dizer preto, né, ou um japonês, alguma coisa lá, o cara, se ele tem condições melhores, com certeza ele vai entrar em qualquer lugar e vai ser recebido.
Mas se não tiver, vai ser discriminado. E infelizmente é assim que funciona, né? Não deveria. É o que o Arnoldo colocou, é melhor ser justamente taxado de isso. empreendedor do que de cachaceiro, de traficante, de outras coisas mais. E essa só para concluir aqui, essa questão assim, né, hoje da visão em relação ao território indígena, né? Que a gente trabalhamos, né, com essa atividade agrícola. E hoje, né, eu mesmo sempre questiono isso, né? Porque muitas pessoas dizem assim, reserva ali, né? Porque a questão hoje da produção, um produtor normal, né, não indígena, ele tem uma quantidade para explorar do seu território, né? Tem lá a área dele, ele pode explorar 60% ou 40% para produzir. Já no caso da questão indígena, né, muita gente chama de área de preservação, mas não é, porque no meu entendimento a área de preservação é para animais, é para cuidar de bichinhos, né? E nós estamos lá dentro de um território indígena, nós somos pessoas, né? Somos cidadãos brasileiros que temos o mesmo direito, né? E dentro da Constituição é garantido isso, né? Que perante a lei nós somos todos iguais, né? Perante a Deus somos todos irmãos, né? E então, nós não tem nada ali que diz que nós temos uma porcentagem para a gente usar dentro do nosso território para geração de renda, né? Para projetos econômicos, né? Então, o que tem que ser, o que a gente sempre questiona é justamente isso, né? Por que não adianta nada nós ter um território enorme se nós não temos condição de explorar ele para o uso econômico? Para a gente usar para o nosso consumo, nós podemos todos, mas pegar aquela atividade, né, e transformar ele em recursos, não tem normas que regulamentam isso, né? Então, hoje no Brasil e no mundo, o caso dos Parecis é inédito, é o único, né, que tem, né, e foi construído não porque a gente queria, porque tinha uma necessidade, né? Os nossos anciões, os nossos grandes chefes, o que eles diziam para nós? Sem ter habilidade da escrita, né, da caneta, nós conseguimos demarcar um território para vocês, né, uma casa grande. Mas não adianta nada vocês terem a casa grande se não tem como sobreviver dentro dele. Vai esvaziar, né? Então, a nossa responsabilidade como liderança, como caciques, né, como representantes de nossas organizações, é justamente buscar melhores condições para o nosso povo. Porque como liderança, isso é o nosso papel, de buscar melhores condições para que o nosso povo possa permanecer tantos e tantos anos dentro desse território, mas com condições de vida, com dignidade humana dentro do território. Dentro do tempo que foi me dado, esse é um assunto para se debater horas e horas, é muita coisa para se falar, mas infelizmente nós sabemos que vocês têm uma agenda ampla aqui em Brasília, na defesa dos indígenas, vocês não estão aqui para ser, vocês estão aqui para defender e continuar o progresso. E nas escolas antigamente era ensinado que descobriram o Brasil, mas o Brasil não foi descoberto, o Brasil sempre existiu, e existia um povo aqui, existia uma cultura aqui que foi depreciada pelos humanos, mas isso está mudando. Muita coisa no Brasil está mudando, inclusive esse ponto de vista que o Brasil tem. O Brasil não teve, o Brasil teve um explorador, não teve um descobridor. Eles vieram para cá para explorar a gente e levar a nossa riqueza, levar nosso ouro, nosso café, nosso tudo que então deixar uma mensagem final sobre essa questão do respeito aos povos originários, os povos que sempre estiveram aqui no Brasil. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi colonizado, diferente, pelos portugueses. Fala um pouco para a gente disso, dessa manutenção aí da cultura dos povos, da importância de se respeitar os povos indígenas e da grande luta que vocês têm para não ser atropelado pela modernidade, pela ganância humana dos latifundiários e dos invasores das terras indígenas. Começar com o Genilson, depois o Adilson também dá o seu ponto de vista, e depois, já que a gente começou pelo mais experiente, terminamos com ele. Mas fica à vontade, né? Se você tem um assunto interessante para abordar, aborde, não tem problema. Mas assim, primeiro de tudo, agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus na nossa língua é Enori, o Criador de tudo. Agradecer a vossa pessoa, Ralph, né? Também os nossos colegas, igual o Marcides, né? E demais apoiadores.
Agradecer estar próximo dessas grandes duas lideranças aqui, né, que para mim, né, são pessoas exemplos de referência. Mas uma mensagem que nós deixamos aqui para o Brasil é que nós, povos indígenas, tem que ser reconhecido que nós somos originários aqui do Brasil, nós não somos invasores. E também nós temos que quebrar muito o paradigma de sentimentos, né? Porque nós, como índio hoje, nós poderíamos ficar muito revoltados com a sociedade brasileira pelas milhões de povos indígenas que foram desaparecidos, milhões de populações indígenas. Hoje fala que 14% do território brasileiro é indígena, eles falam que é muita terra para índio, mas que a sociedade entenda que antes 100% do Brasil era indígena. Então, tudo isso nós poderíamos guardar um sentimento muito grande, essa construção da sociedade hoje. Mas igual os nossos velhos falam, nós não podemos pagar pelo passado. Se o passado foi construído assim, na história da humanidade, dessa relação europeia com essa sociedade nativa aqui do Brasil, mas que nós hoje, essa geração, tem uma responsabilidade de reconstruir uma história diferente, uma história de respeito. Que a gente possa reconhecer o que aconteceu no passado, que não pode ser esquecido, né? Mas que esse sirva de lição para a gente poder construir uma sociedade mais humanitária, mais justa, justiça social, oportunidades e igualdades hoje no Brasil, né? Então é isso que nós temos, essa missão. E por último, o índio hoje, igual a Dilson falou, ele tem o direito de tudo que está na Constituição brasileira, né? Então ele tem todo esse direito, o direito social, mas também nós temos o direito econômico. O direito social avançou bastante, o exemplo da questão da saúde indígena, da educação escolar indígena, a questão da demarcação da terra, que está esse impasse, mas nós conseguimos dar um avanço muito grande desde 88, né? E o Parecido defende que todos os povos indígenas brasileiros possam ter suas áreas demarcadas, porque a terra do Brasil era um deles. Mas o direito econômico hoje é um determinante social para 99% da população indígena brasileira. Quem ainda não precisa de renda, de dinheiro, é só os índios isolados que ainda não têm contato, vive na floresta, que vive só do que a floresta dá. Mas a demais que já tem a contactação, não adianta. Todo pai de família, mãe de família precisa trabalhar, gerar renda para poder manter seus filhos e dar condições de um estudo integral, um estudo para poder ele se formar e ser alguém na vida. Então hoje, né, o determinante social do fator econômico, ele é um direito. Então, nós temos que trabalhar isso no Congresso Nacional e nós temos que implementar isso no Poder Executivo e o Judiciário tem que reconhecer que a Constituição dá esse direito. Porém, esse direito ele existe, mas ele não está sendo implementado nos dispositivos do Executivo brasileiro, né? Então, é essa a mensagem que eu queria deixar, que nós temos o direito ao exercício econômico no país. Muito obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo para a gente esclarecer aí, através do Jornal Última Hora, através do Jornal da República, principalmente os cariocas que estão à margem do que está acontecendo no interior do Mato Grosso, no interior do Amazonas, e o Brasil é um só, não existe dois Brasil, três Brasil. Então todo mundo tem que ter ciência do que ocorre, e a Dilson fala um pouco para a gente também da questão dos recursos para chegar lá, a dificuldade que é, o tempo que leva, o escoamento da produção como é feito, a questão da saúde do indígena, são questões importantes que eu acho que pode ser colocada aí para finalizar esse esclarecimento. Não, também, para finalizar aqui, primeiro agradecer, né, a vocês aí que nos convidaram, né, para vir aqui deixar o nosso ponto de vista, né, em relação, né, ao cenário atual hoje do Brasil, né. E ficamos muito contentes, né, desejar aí, né, agradecer o povo aí que está vendo nós aí, né, dizer que o nosso território, né, ele sempre está de portas abertas, né, para quem quiser ir conhecer, visitar, né, e ver, né, sentir ali como é que nós estamos hoje dentro do nosso território, né. Somos indígenas, porém, né, perante a Deus nós somos todos irmãos, né, e todos nós temos que ter o direito, né, de viver, né, nesse território com dignidade, né, acessar tudo que hoje, né, é garantido, né, por lei,
dentro da Constituição, né? Ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, para que nós possamos aí ter, né, direito, né, à vivência com as melhores condições dentro do nosso território, né? E em relação à questão hoje da saúde, né, tanto da educação, né, a gente como representante, né, e liderança da nossa comunidade, a gente sempre busca, né, o melhor para que seja trabalhado dentro do nosso território. Porém, nem tudo, né, que está escrito, né, nas leis, eles são implementados dentro do território, né? Porque hoje existe uma grande interferência, né, até mesmo, né, de instituições não governamentais, né, instituições estrangeiras, né, que acabam apossando, né, dessa representação da comunidade indígena. E isso acaba atrapalhando, né, que o índio possa expressar, né, o seu sentimento, né, porque sempre tem alguém dizendo, né, o que pensa, né, mas que não corresponde com a realidade da atualidade hoje nas comunidades, né. Porém, a gente sempre defende que cada povo é um povo. Cada povo, etnia indígena, né, ele tem, né, o seu formato de vida, o seu formato de organização, né, e seu projeto de vida, e que tem que ser respeitado, né? E nós, Parecis, entendemos que nós temos que ter o direito, né, de desenvolver projetos econômicos dentro do nosso território para que, assim, nós possamos viver bem através do nosso próprio trabalho. Aqueles povos indígenas que querem viver no meio da natureza, né, no meio dos pássaros e dos peixes das matas, ele também tem que ter o direito, né? E nós, como indígenas, nós temos que respeitar o desejo dele. Dessa mesma forma, eles têm que respeitar também o nosso modo de vida, né, escolhido pelo nosso povo, né? E então é nesse sentido, né, que eu queria deixar aqui, né, essa participação que é bastante importante, né, porque a gente está aqui esclarecendo, né, o nosso ponto de vista em relação à nossa vivência hoje como indígena para esse Brasil que é tão bonito, né? Porém tem que ser mais cuidado, né, porque quem é dono do nosso país somos nós, brasileiros, né, aqui que vive nesse território, nós que temos que ter o poder de decisão, né, não de interferências externas, né? Então é nesse sentido, meu muito obrigado, né? Passo aqui a palavra para o nosso presidente Arnaldo aí. A gente está muito contente de estar aqui com essas duas pessoas que são, né, um exemplo para nós que somos da parte mais nova, né, dessas lutas, né, que sempre vem incentivando a gente, né? E é isso que nossos pais, nossos anciãos queriam, né? E graças a Deus nós estamos num estágio, né, bastante avançado, né, em relação, né? Hoje não precisa mais fechar as estradas para poder comer, né? As lutas mudaram, né? E era justamente o que eles queriam, né? Já diziam que as nossas lutas de hoje não é mais de arco e flecha nem de borduna, né? É de inteligência, papel, estratégia para a gente conseguir conquistar, né, esses objetivos que é nosso. Então é isso, muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer ao Marcílio, que fez o intercâmbio entre os povos indígenas e o jornal, para a gente poder estar fazendo esse podcast hoje. E nossa referência maior, Arnaldo, que foi um dos baluartes aí desse, posso dizer, que ajudou a salvar a etnia. Deixar a mensagem final aí pra gente. Obrigado, em primeiro lugar, pela oportunidade. Eu vejo que cada momento que nós temos condições de falar com o público, daquilo que a gente vive, da nossa história, da nossa luta, ele é importante porque você acaba esclarecendo e já também deixar, aproveitando, deixar o convite para que todos aqueles que forem em Mato Grosso conheçam o território indígena Halit Parecis, em Campo Novo do Parecis, porque é uma oportunidade das pessoas verem e ajudarem, né, os índios, porque nós temos esse projeto de etnoturismo. Explica um pouco do Halit pra gente também. Para o pessoal entender a terminologia. Pois é, o nome Halit, né? Halit é nosso nome na origem, né? Que significa pessoa, né? Gente. Então o povo chama nós de Parecis, os não índios, né? Os bandeirantes de certo acharam nós parecidos com alguma coisa, não sei. Mas assim, denominou lá naquela região Chapadão dos Parecis justamente porque era uma grande planície que pega praticamente 2 estados, onde era tudo habitado por essa etnia, que é o Halit Parecis, né? Aí colocaram esse nome de Parecis, mas nossa origem mesmo se chama Halit, que são pessoas, gentes, né? Então, mas eu queria, assim, convidar, né, todos que pudessem ir lá. Mas para finalizar, dizer assim que nós estamos vivendo um momento ímpar, né, na nossa história. Acho que é um momento diferente no Brasil, onde os indígenas eles conseguiram
nesses últimos anos, conquistar espaços importantes dentro da política nacional. Então eu vejo que é um momento de nós fazermos algo de bom para o nosso povo. Se até hoje nós estamos reclamando que o Estado brasileiro só massacrou, só fez descaso, só deixou o índio em segundo plano, agora nós estamos com vários parlamentares indígenas, nós estamos indígenas dirigindo entidades importantes, como por exemplo hoje nós temos o Ministério dos Povos Indígenas, agora é a hora de nós fazer algo para o nosso povo. Mas para nós fazer aquilo que é bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos vestir daquilo que nós somos, índio. Qual que é o meu sentimento, o meu sofrimento, a minha necessidade como índio dentro de uma aldeia? Aí eu consigo fazer alguma coisa. Agora, se eu me vestir de pessoas de fora, eu não vou conseguir entender o anseio, a necessidade do meu povo. Então, nós estamos vivendo um momento muito importante. Fico feliz, esse ano recebemos na nossa aldeia a presidente da FUNAI, que é a Joênia da etnia Wapixana. Muito bacana a presença dela lá. Para nós foi maravilhoso ter a primeira indígena presidente da FUNAI visitando a nossa casa, foi bacana demais. Eu acho que isso agora é importante, né? Então está no momento de nós fazer a diferença. E a questão de geração de renda, economia dentro do território indígena é algo que não pode mais ser ignorado. Acho que a gente tem a terra indígena como espaço garantido para que a gente possa desenvolver física e culturalmente ali dentro. E quando nós falamos física, nós estamos falando não só de se reproduzir, nós estamos falando de sobreviver, de se manter ali dentro. E se manter de que forma? Com saúde, qualidade de vida, condições de exercer a nossa cultura, as nossas práticas culturais. Então tudo isso é importante e infelizmente hoje se faz isso primeiro com conhecimento, com educação, com saúde, tudo isso é necessário. Esses nossos projetos que a gente fala aqui, muito rápido por cima, mas eles proporcionaram à população Rally de Pareci, que na década de 80 éramos 300 e tantos índios, e hoje estamos chegando nos 3.000, eles proporcionaram para nós dar educação de qualidade para os nossos filhos. Hoje o Rally de Pareci tem várias crianças estudando em escolas particulares, estudando em universidades particulares, não é só pela cota não, é por mérito, condições de pagar. Nós conseguimos formar nesses últimos 15, 20 anos, mais de 40 jovens, eu imagino, né, Genilson, em nível superior. Temos lá médicos, temos odontólogo, nutricionista, pedagogos, farmacêuticos, engenheiros agrônomos, em todas as áreas nós temos formado. E muitos estudamos novamente, cursando faculdades. Então acho que nós vamos trazer, em detalhe, todos os moradores de aldeia. Então todos aqueles já formaram, têm colocação, têm ocupação, trabalho, e nós vamos ter dificuldade daqui a pouco, porque nós estamos continuando formando pessoas, mas eles não vão mais ter espaço lá dentro. É outro desafio nosso, mas é nosso. O que fazer para que toda essa galera que nós estamos preparando permaneça lá dentro? Aí nós já falamos, como nós somos produtores, nós já falamos, industrialização da nossa produção. Para quê? Para você gerar mais emprego, gerar mais trabalho, mais postos de ocupação. E quando nós falamos aqui no começo da distribuição de renda, a gente tem que tomar cuidado dos territórios indígenas para que essa distribuição justa ela não seja um auxílio. O recebedor não entenda ele como auxílio, mas entenda aquilo como uma condições de desenvolver um empreendimento, um trabalho, não só vou gastar tudo porque amanhã tem mais, não pode ser dessa forma. Então a gente tem esse desafio de educação também da nossa comunidade. Mas é isso, né? A população Rally de Pareci agradece aqui, quero agradecer em nome da nossa etnia pela oportunidade e mais uma vez deixar o convite para que visite as nossas cooperativas, leiam sobre os artigos aí que falam dos nossos projetos. Nós temos alguns artigos de confiança onde você consegue ver a entrevista dos índios. Ali é uma matéria jornalística meio preocupante quando ela coloca o que ela quer sem o depoimento do indígena. Mas onde tem um depoimento do índio, tem uma entrevista, vocês vão ver a realidade. Nós temos aí o Globo Rural, vários, né? São antigos, tem bastante, tem o Brasil Paralelo aí, que detalha muito o nosso trabalho. E também agradecer aqui ao vivo a participação da FUNAI ao longo de todos esses anos acompanhando o nosso projeto, nos orientando, nos assessorando, dando um puxão de orelha daqui, daí, para que a gente faça algo mais correto possível. Então, fico muito feliz, né, de estar hoje à frente desse projeto, há 20 anos, desde que implantamos, e eu analiso, em nome da minha comunidade, como um projeto de sucesso. O povo está lá, aumentando. Começamos o projeto com 250 índios,
há 22 anos atrás, né, Genilson? Hoje nós estamos muito próximos de 3 mil índios. Nós tínhamos num ano óbito de 42 crianças nessa população de 1.250 índios, 42 crianças de 0 a 5 anos que se perdiam a vida por ano, e hoje isso aí praticamente é zero. Hoje índio morre de acidente e de outras coisas, mas não, graças a Deus não morre mais de desnutrição. Então é isso, obrigado a todos que nos acompanharam aí, a gente fala bastante, mas é a oportunidade que a gente tem. Quero agradecer ao Ralf, agradecer ao Marcílio que fez essa interlocução aí para a gente poder vir aqui explicar um pouquinho. E a porta das nossas aldeias estão abertas para visitação, para conhecimento, viver um dia de índio lá com a gente. Muito obrigado. Quando o Lula subiu a rampa com a representação indígena, ali teve um significado, como a gente falou, o primeiro indígena presidente da FUNAI. Como que um não indígena poderia ter sido presidente da FUNAI? E o erro já começava por aí. Agora parece que as coisas estão começando a se acertar e é importante todos entenderem que os povos originários fazem parte da história do Brasil e precisam ser respeitados e ter seus direitos respeitados. Parabéns ao povo Pareci, e eu só tenho que agradecer esse esclarecimento e, finalizando, sempre, última hora, notícia levada a sério. Muito bom.